razão e consciência suficiente para se dar conta do que está fazendo. Era melhor até que nem se soubesse, né? Era melhor que não soubesse. Que nós não tivéssemos desenvolvido esse conhecimento. Sim, grande pensamento. Grande pensamento. É melhor que não tivéssemos desenvolvido, até por enquanto, né? Porque é uma energia que é utilizada no universo inteiro. A energia estelar, né? Que é a energia solar, a energia estelar, ou energia quântica, que está presente no núcleo de todo elemento. Potencial, energia pura, limpa, sustentável, né? E que é gratuita. Que é gratuita. Poderia movimentar tudo que necessita de energia, nos oferecer toda a quantidade de energia que a gente necessita para tudo que a gente já tem de aparelhagem e o que mais de aparelhagem ainda tem para conhecermos e desenvolvermos, né? E tirarmos os benefícios disso. Bom, então, falando, né, onde eu estava, que eu consegui voltar e me manter lembrado do que eu estava falando, que existe uma nação intergaláctica, né? E eles fazem por nós aquilo que interessante, que se espera que a gente desperte para começarmos a fazermos entre nós mesmos. Nos mútuo ajudarmos. E tudo isto que a gente vê como problema do planeta e que atinge a todos nós, e é muita pouca falta de consciência, né? Porque não ajudar o próximo em dificuldade, em algum momento eu colho a dificuldade desse mesmo próximo que eu poderia estar ajudando e não estou ajudando, né? Então o planeta todo sofre com as deficiências, né? Deficiências no sentido que, né, carências, problemáticas, uma série de nações e povos passam, e mesmo quem já não está passando mais, porque já se desenvolveu internamente o suficiente, não deixa de sofrer as consequências, inevitavelmente, invariavelmente, está sempre se deparando com essas questões também, porque estão presentes no mesmo meio, no mesmo lugar onde todos habitam. Então é falta de consciência mesmo. Então nós contamos muito com eles. Sempre contamos, e nesses ciclos, né, desses diversos ciclos que nossa evolução atravessa, existem etapas críticas, né, são as etapas intermediárias de uma era ou de um ciclo, né, para o outro, são os momentos críticos, e parece ser que são os momentos em que esses nossos irmãos mais se fazem presentes para aquilo que a gente entende também hoje como o salto quântico, né? Que não é tão só porque esse passo evolutivo está sempre sendo dado, mas em algum momento é um passo maior, né? É um passo maior que é solicitado que seja dado. Isso que é um pulo, né? Então, um salto. E está sendo conhecido como um salto quântico, porque ele não é exatamente um pulo onde tão somente as pernas alcançam. É um pulo espiritual, né, de uma dimensão para outra. Muitos níveis evolutivos anteriores estavam diretamente ligados, muitos níveis, estavam diretamente ligados à evolução biológica, que também era necessária. E está acompanhando também nesse momento o processo de evolução biológica. Mas agora está acompanhando o processo, está incluído nesse processo a evolução também espiritual e da consciência. Então estamos no campo da imaterialidade. Então por isso que esse salto quântico está nos ambientes espirituais. Naturalmente o biológico acompanhará. E o grande salto é o do despertar da consciência, tão aguardado. E é isto que a gente possa, então, de certa forma, é dessa forma que podemos fazer uma outra apresentação da nova era, da era de Aquário, que a gente já escuta falar sobre ela, né? A
até a tempos anteriores, mas tem se escutado falar mais da nova era a partir da década de 60, da contracultura, né, do movimento hippie, que começou a se falar muito de nova era. Era uma geração visionária, já falamos disso. Fez bastante sacrifício para mudar o mundo, do jeito, né, o status quo. O mundo estava, por mais uma vez, né, cristalizado, endurecido numa forma de ser e de pensar, e precisou muito daquele movimento daqueles jovens, né? E também se torna questionável por isso e por aquilo outro, mas é inegável que o mundo se transformou bastante, se tornou mais livre, um pouco mais amoroso, um pouco mais fraterno, a partir daquele movimento, que também são manifestações, né, que estão aguardadas para a nova era. Manifestações do amor, da fraternidade, de vivermos fraternamente, igualitariamente e livres, né? Vivermos livres, e tem muito para nós aprendermos sobre liberdade, um mundo onde não exista mais, onde nós tenhamos liberdade de sermos quem nós somos. Mas principalmente quando inverte o vetor é que a coisa fica difícil de ser colocada em prática, porque todo mundo quer a liberdade de ser quem é, mas a gente tem dificuldade de oferecer liberdade do outro ser quem é. E quando a gente oferece liberdade, quando se tem liberdade para sermos quem somos, nós vamos estar diante da maneira como cada um vai se expressar dentro dessa liberdade. E a gente não permite que essa liberdade ela se manifeste. Então temos muito para aprender sobre isso, sobre o que é liberdade. Um mundo onde não exista mais manifestações de preconceito, de discriminação, de exclusão, de intolerância, daquilo que a gente não compreende, que é diferente, e a gente então tem medo de conviver com essa diferença e prefere então usar de intolerância, de discriminação e de preconceito para com aquilo que é diferente do que nós imaginamos que as coisas têm que ser. Mas a gente quer liberdade para nós. Então esse é o mundo que está sendo aguardado. Nós temos muito para aprendermos sobre isso. E é nessa medida que nós somos iguais. Não porque nós somos todos idênticos. Não porque somos todos idênticos. Nos expressaremos de uma forma única. Nos vemos iguais na diferença, na pessoa única que cada um de nós somos. Nós queremos essa liberdade de sermos quem nós somos. A gente precisa aprender a oferecer ao outro. E aí a gente conseguir conviver de maneira fraterna, como irmãos. E não apesar de, mas justamente porque. Amarmos uns aos outros, apesar de eu o amo. Diferente disso, mas é justamente porque ele é assim que eu amo. Porque ele é diferente, pela novidade que ele traz. Pela alegria que ele tem de ser ele, tanto quanto eu sim. Eu tenho sempre gosto da alegria hoje de ter permissão, né? É uma permissão que o universo oferece, de poder me expressar também livremente, a partir de quem realmente eu sou, né? Que vem de dentro de mim. Então é consciência, nós precisamos ganhar consciência disso tudo, consciência disso tudo. Então é desta forma que a gente possa ver o que a nova era está aguardando para nós. Que ela não poderá ser manifestada se nós não despertarmos a nossa consciência para todas estas compreensões. Então tem vários níveis de despertar de consciência. No momento, estamos passando por um estágio
do despertar da consciência, que é tomarmos consciência da criatura que nós somos, no nível da criatura cósmica, que estamos integrados a um todo maior. Estamos integrados a um todo maior. Isto fará toda a diferença. Isto fará toda a diferença. Por exemplo, como existem níveis de despertar de consciência. Pensar que os contextos religiosos, por exemplo, os contextos religiosos, é um nível de despertar de consciência. Dentro dos contextos religiosos, aquelas pessoas, ao menos, elas começam a ter consciência que existe um poder maior, existe um plano maior. Independente das diferenças que as religiões, né, determinam e criam contradições entre si, não é isso que nós estamos falando agora. Ao menos, dentro das religiões, tem esse pequeno nível de consciência, que tem um Deus, que tem um poder maior, que tem algo acima de nós, que é menor, que é mais forte, mais poderoso que nós. Nós somos menores, né, e temos menos força. Não é que nós somos fracos. Né? Isso é um poder maior. Tá? Isso é um bom nível de consciência. Para quem não tinha para quem ainda nem tinha esta consciência ainda anteriormente, isso é um passo, é um degrau. É um degrau. A gente já pode falar dentro desse ambiente de um outro nível de consciência, que é começar a ter consciência, e isso é um processo bem bacana, que existem contextos religiosos que tem dogmas dentro deles que determinam que somente aquele contexto religioso é que é verdadeiro. Mas a gente encontra hoje membros de religiões assim que já discordam desse dogma, que já conseguem dialogar com outros contextos religiosos. Mas eles são só daquela religião. Quer dizer, interessante, porque se é um dogma da religião, e a religião ela é caracterizada por isso, a religião é caracterizada por dogma, pelos dogmas. Então são as leis. Precisamos pensar desse jeito, para ser um membro desta religião. Interessante, então se eu começo a discordar de um dogma, eu começo a pensar diferente, eu começo a discordar da religião como um todo. Eu começo a criar uma ruptura, né, naquelas crenças. Né? Então já está tendo um outro nível de despertar. E isso está sendo bem comum hoje. Bem comum. E começa a ser aceito, até por muitos contextos religiosos começaram a aceitar isso. Começaram a aceitar que existe diálogo entre as religiões. É um outro nível de despertar, que anteriormente não tinha. Eu fiz um parênteses, né? Porque a comparação aqui, o que eu quero trazer, essa aqui, tem um nível de despertar. Tem um nível de despertar de pessoas que são atraídas para uma religião. Então elas começam a ter um despertar na sua pequena consciência de que tem um poder maior. E para aprender sobre esse poder maior, aquele contexto religioso tem o conhecimento necessário para ele estar nesse contato, para ele estar nessa comunicação, para ele aprender sobre esse poder que ele começa a sentir que existe. Antes ele não tinha. Tá bom, espero pegar deste exemplo aqui, para o momento aqui atual. Para a maioria destas religiões, para a maioria das religiões hoje do mundo, para a maioria delas, despertar para a ideia que existe seres alienígenas, reconhecer isto como uma verdade, de que eles estão entre nós, de que eles fazem parte das dimensões espirituais, isso é um absurdo.
É um absurdo, isso Fantasia. pode até ser pensado como uma fantasia. A pessoa vai pensar que já está exagerando também. Exatamente. Né? Porque no momento que nós despertarmos para isso, o ser humano como um todo, uma grande transformação nesse contexto, todo esse contexto religioso, ocorrerá. Será inevitável. As religiões, elas se desconstruirão, porque não está incluída na maioria delas essa existência. E essa conexão do nosso planeta com esses seres, a presença desses seres entre nós. Então tem religiões que datam o início do mundo de um período onde não está incluído um período anterior onde esses seres já estavam presentes entre nós. Como é que ficaria a cosmogonia dessas religiões? Que é a cosmogonia, que é a explicação que cada religião traz dentro de si da origem da vida. Como é que esse Deus criou a vida. Toda religião tem uma cosmogonia. Se não estiver incluída nessa cosmogonia a participação dos seres estelares na criação do nosso mundo, da nossa vida, essa religião, ela se desfaz feito alheia. E será inevitável. Por isso que sabiamente, na concepção do nosso ser, no DNA que nos constitui, esse processo do despertar estava previsto, mas também estava previsto para ser gradativo e saudável. Para que a gente não enlouqueça nesse processo de despertar. Quem? O ser humano, como um todo, a humanidade como um todo. A gente vai despertando vagarosamente, gradativamente, dentro do ritmo que é possível que a gente possa assimilar todas estas ideias. Que de um ponto em diante, da mesma forma que a religião, em um momento, foi um degrauzinho na caminhada do despertar da consciência, da expansão da consciência, de um ponto em diante, está barrando o avanço da consciência. De um ponto em diante, ela passa a barrar as próprias religiões. Então nós estamos no momento das religiões ficarem em segundo plano. Isso é inevitável. Estamos no momento de toda e qualquer religião começar a ficar em segundo plano. Começarmos a despertar e assim um questionamento que começa a se instalar de que tem uma outra verdade espiritual da qual eu ainda não sei. E se eu me manter preso, apegado às crenças anteriores que eu vinha trazendo, pode ser que eu perca a oportunidade de acessar esta nova visão que a evolução está trazendo. Eu tenho que ter essa coragem de abrir mão, porque toda a verdade permanecerá. Toda a verdade permanecerá. Ela será reconfigurada, o contexto espiritual, nós não vamos perder nada com isso. Ele será reapresentado na sua nova forma, na sua nova visão. Se por um lado pode parecer para a criança perder a desconstrução da crença de que Papai Noel existe, num período... Tem um garotão aqui, despertar da consciência, desculpe, irmãozinho. Todos nós passamos por isso. Descobri que ficou muito bravo. Então, se por um lado, mas vai ser bacana que eu vou dizer. Vai ser bacana que eu vou dizer para você. Como que é teu nome? Leonardo, viu, Léo? 2 Léos, né? São 2. Filho da Chayane. Meu pai é Léo Pontes. Léo pai na mesma sala de aula. Na mesma? Eu sou do tempo dos Luiz, né? Então, aí, era um monte de Luiz na sala de aula. Virou uma moda danada, né? Na década de 60, Luiz. Maria nem se fala. Maria não sai da moda nunca, né? E pode, e que de fato deve ser, que eu me lembre também, um processo assim, doloroso para a criança descobrir que Papai Noel não existe no primeiro momento e a criança se agarra, não quer largar, começa já a ter sinais de que não existe, de que o Papai Noel é outra pessoa.
E aí, mas tenta de todo jeito, né, manter a crença, ficar, né, arrumando motivos para estar agarrado a ela, e discute com os amiguinhos. Aí tem uns amiguinhos que já são maiores. Ih, Papai Noel não existe, isso é bobagem, Papai Noel é teu pai. Não é, vai lá, discute e tal. Porque tinha uma magia naquilo, aquilo sustentou durante um bom tempo. Só que com o amadurecimento, com o crescimento, não tem nada mais importante, mais valoroso que descobrir que Papai Noel realmente não existe, no sentido que não como eu pensava que existia, mas era meu pai, era minha mãe, era um tio, era um avô, era alguém que se importava comigo. Isso é muito importante, um ser real, próximo da minha realidade. Então esse Deus, né, o Papai Noel nesse caso, né, que está no âmbito de um Deus mesmo, que eu nunca consigo ver, e tenho que ficar acordado, e durmo, né, e se eu por acaso passar aquela noite inteira acordado, meu pai dá um jeito, né, de dizer que ele entrou pela outra janela, e não sei o que eu nunca consigo ver esse Papai Noel, né, eu passo até a oportunidade de conviver com a presença real dele. Ver o valor que meu pai tinha. Se por acaso eu pedi uma bicicleta e ele só me deu um patinete, é que tinha motivos para isso. Que ele fez o sacrifício que podia ter feito, para me dar inclusive, não o presente que eu queria, mas o presente que ele pôde dar, e que estava acima das condições, inclusive, embora fosse um patinete, não fosse a bicicleta. Então, quando a consciência toca a realidade, a experiência espiritual, ela é muito mais forte do que a da imaginação somente, da crença, que até então eu não tinha confirmações, não tinha uma experiência pessoal exatamente com aquilo que eu acreditava. Então é isso que, por exemplo, falta dentro dos contextos religiosos, uma experiência real, pessoal, né, para cada ser humano, com a crença que eu estou seguindo. Então a consciência, ela não está incluída nesse processo. Alguma coisa na consciência em que eu acredite que não exista a experiência com esta crença. Não existe a fé cega. Só existe resultado de crenças que são resultado de uma experiência que realmente eu tive. Aí a consciência começa a ampliar. Mas aí eu começo a me tornar um ser consciente, realmente consciente. Então, né, nem entramos na temática ainda, né, mas demos um gancho aqui falando de Papai Noel, por exemplo. A gente tem que deixar muitas coisas para trás. Muitas coisas para trás. No processo de despertar da consciência. Porque a gente até então pensava que as coisas eram de uma forma, e a gente vai começando a questionar, talvez não seja exatamente assim, possa ser de outra forma, mas aí, até então, como é a história do Papai Noel, eu criei uma relação com o mundo de uma determinada forma que eu tenho que modificar. Quando eu começo a descobrir que o mundo se relaciona comigo, a vida se relaciona comigo de uma forma diferente. E eu estou perdendo muito se eu não aceitar essa forma como a vida se relaciona comigo. Vou ficar para trás no processo de evolução e de crescimento. Vou ficar para trás. Então, se o universo inteiro hoje está nos convidando para reconhecermos, para nos tornarmos conscientes que nós estamos interrelacionados com a galáxia inteira, só eu perco com isso. Eu perco com isso. Porque está disponível para cada um de nós um conhecimento muito mais amplo sobre quem nós somos, sobre a vida, sobre o que é a evolução, sobre o que é espiritualização, sobre o que é Deus. E é reconhecer, não deixa de ser isso também. Não passa de coragem e de inteligência. Reconhecer que eu estou bastante ignorante da verdade das coisas. Que eu estou ignorando, é nesse sentido. A gente fala, ninguém quer ser ignorante porque a gente utilizou isso muito mal entre nós. Né? De maneira pejorativa, né? Para agredir as outras pessoas. Né?
xingando as pessoas de ignorantes, é só uma palavra de muito poder. De muito poder. E é importante para a pessoa que está começando a despertar em consciência, se dar conta que até então tem permanecido no estado de ignorância. Isto é, um despertar da nossa própria inteligência espiritual. Despertar para o fato de eu estou bastante ignorante de como as coisas são. Essa é uma porta, é uma das portas deste caminho. A gente trouxe num estudo recente, lá no nosso núcleo, né, espiritual, a gente sustenta a sabedoria, uma chave, a gente vai trazer aqui também, né, a sabedoria da ignorância. E um grande sábio que esteve entre nós, não com estas palavras, mas falou algo bastante semelhante. Tudo que sei é que nada sei. Um dos homens reconhecidos como os mais sábios que aqui esteve presente, Sócrates, onde ele chegou, depois de tanta sabedoria, acima da média, né? De fato, ele tinha um conhecimento acima da média, da época em que viveu e da época, inclusive, que hoje ainda nós vivemos. E onde ele chega? Ele não chega num lugar e fala assim, eu sei de tudo, eles têm todos vocês que se render ao conhecimento que eu detenho. Não, pelo contrário. Ele se depara com essa seguinte situação, que ele pouco sabe. Então isso de fato é sabedoria de um mestre, que pouco sabe. E quanto mais a gente vai ampliando essa inteligência da nossa consciência, a gente vai percebendo que tem realmente muito mais a sabermos do que a gente pode pensar que já se sabe. Então, da mesma forma, fazendo o link com o Papai Noel, que para a criança é um processo, né, angustiante, doloroso, assim será em todos os níveis de despertar da consciência. E aqui estamos nós em mais um destes momentos. De termos, que será inevitável, que a evolução é maior do que nós, não temos como conter o processo de evolução. E por mais uma vez, sofremos as inevitáveis dores do despertar da consciência. As inevitáveis dores do despertar da consciência. Então a gente vamos falar um pouco, vamos apresentar esse cenário. De que forma? Né? A gente vai até como chegou esse estudo para a gente. Esse estudo não é resultado de algo que a gente estruturou. Olha, vamos lá, combinei com a minha esposa, vamos montar um estudo sobre despertar da consciência, e a gente foi estudando em livros, e fomos, né, montando, criando um estudo e tal, para transmitir para outras pessoas. Não, foi resultado de trabalhos de canalizações, junto a consciências estelares, que nós realizamos no ano passado. Então, nós vamos voltar agora um pouquinho no estudo para falar sobre esse processo doloroso da forma como nos foi apresentado. Num dos estudos, nós falamos sobre os níveis de intoxicação. Tem uma relação com a vida, uma relação que a gente estabeleceu com a vida que dificulta o processo de despertar. Né? Então, a gente está fazendo uma recapitulação. Nós não vamos nos aprofundar na recapitulação, faz parte, né? É inevitável que a gente acabe fazendo um pouco da recapitulação nessa etapa do estudo, falando de dores do despertar. A gente nós começamos a ter uma relação com a vida de maneira prejudicial. Então, esses prejuízos, né, essas coisas que nos prejudicam, que prejudicam a nossa evolução, nossa ascensão espiritual, são hábitos que nós adquirimos. A gente criou um modelo, um sistema de vida muito prejudicial para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento espiritual. E esse modelo de vida se instalou. Então vamos lá. Então isso está sendo tratado como os níveis de intoxicação. É assim que
os seres superiores observam. E tem uma série de hábitos que nós temos que intoxicam o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. E nos mantendo dentro dessas intoxicações dificulta o processo de despertar da nossa consciência. Porque principalmente a nossa mente, ela fica entorpecida. Então as intoxicações, né, que foram, falar bem a verdade, iluminadas, né, porque não é muito difícil observar que esses hábitos são intoxicantes. Então viemos dos mais grotescos aos mais sutis. Então foram apresentados todas as substâncias que nós seres humanos, né, passamos a utilizar, desde aquilo que a gente entende no nosso sistema como drogas, realmente drogas, né, substâncias ilícitas que são usadas diretamente para ficarmos dopados, né? Falando nós, seres humanos, de maneira geral, né? Ou por aquilo que também é socialmente, as substâncias que são socialmente aceitas, aí fica uma distração da mente, não, então eu vou ao bar, me encontro com os meus amigos, é só entre a família, é para distrair, é para relaxar, mas essa distração e esse relaxamento, falando de álcool, por exemplo, só acontece, na verdade, porque existe um doping da mente, um doping da censura. Então eu vou para um evento, né? Um evento, uma reunião, um encontro social, onde se espera que as pessoas, justamente